voz que muitas das vezes tenta falar com o teu coração, uma voz que tenta trazer dúvida, uma voz que tenta trazer desânimo, uma voz que tenta trazer revolta. Muitas das vezes alguma situação dentro da igreja que é pequena, e ele tenta fazer dela grande, alimentando a revolta. Resistir ao diabo e ele foge de você, por causa de Cristo Jesus que está na tua vida, tá certo? Então a queda no Éden, aquilo que eu acabei de abordar, o pecado original, as consequências da queda, que é aquilo que todos nós estamos vivenciando através do pecado que está alastrado na humanidade, a corrupção geral do gênero humano, e o pecado entra na humanidade, tá certo? Consequência disso é a morte. Então a morte vem como consequência para todos aqueles que participam da mesma natureza de Adão, ok? Então você tem essa situação que vai ser vencida por quem? Vai ser vencida por Cristo, por meio do grande plano salvífico. O plano esse que foi estabelecido desde antes da fundação do mundo, por causa da presciência de Deus. Então Cristo veio como meio salvífico para todos nós. E a graça, a expiação, diferente do que alguns grupos afirmam, não é limitada, é ilimitada. Jesus tem condições de salvar a humanidade inteira. Não falta nele condições para isso. Apenas basta que toda a humanidade receba ele como seu Senhor e seu Salvador. Todo aquele que crê será, aquele que não crê já está condenado. Por quê? Condenado todos já estavam. Percebeu? Aquele que crê será salvo. Será salvo por quem? Por ele. Por meio do brado que ele deu na cruz, dizendo: Tetelestai, está consumado. O grande plano de salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus. Toda a nossa culpa foi sobre ele. Por isso que o Pai virou o rosto. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu o desamparo. Por quê? Porque o meu pecado estava sobre ele. E assim Deus virou o rosto, porque o nosso pecado estava sobre o seu Filho, estava sobre o Filho de Deus. Mas aquele que rendeu o seu Espírito na cruz, que diz que estava consumado, que rendeu o seu Espírito, foi o mesmo que ressuscitou e disse: todo poder é me dado nos céus e na terra. E aquele que está sentado num trono, que foi visto por João, e deram um brado no céu dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? João disse: não foi achado no céu nenhum digno. Já parou para pensar nessa afirmação de Apocalipse? Não foi achado no céu ninguém digno de abrir o livro e desatar os selos. Mas no céu não está o Pai? Mas no céu não está o Espírito Santo de Deus? E como que João disse que não foi achado ninguém digno? Porque mesmo o Pai, mesmo o Espírito Santo de Deus, sendo Deus como são, foi o Filho de Deus que desceu. Foi o Filho de Deus que passou por um processo chamado kenosis, que chama-se esvaziamento. Ele se esvaziou não da sua deidade, da sua divindade, ele se esvaziou da sua glória. Eu gosto de exemplificar isso como um rei que está sentado no trono. E esse rei, por amor aos seus servos, ele tira o seu manto e deixa lá. Pega a sua coroa e deixa também o seu cetro e deixa lá no trono. E pega vestes de escravo e põe sobre si. E desce para o meio dos escravos e ensina aos escravos como viver da forma correta, de acordo com a vontade de Deus. Jesus assim o fez. Ele deixou a sua glória, não a sua divindade. Ele continuava sendo Deus. Ele era Deus e homem simultaneamente, tá certo? Deus e homem que constituíam uma só pessoa em Cristo Jesus. Só que ele se humanizou e ele viveu aqui conforme nós vivemos. Ele teve sede, ele teve fome, ele teve cansaço, ele sofreu ameaças de vida, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi esbofeteado, ele foi zombado. Ele sofreu tudo isso que sofreu por nós e esteve aqui junto conosco. Por isso que quando chegou o grande dia de tomar o livro nas mãos, o livro selado por dentro e por fora, não como um livro desse aqui, um canudo enrolado, selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora. Nesse livro está o juízo sobre toda a humanidade.
e sobre todos os seres. Deram um brado: quem é digno? Ninguém era. Por quê? Porque só um desceu e veio até aqui, se humanizou e morreu na cruz, em nosso lugar. E aí João, o ancião diz para João: não chores. João já estava em prantos. Não chores. Eis aqui o leão de Judá. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o meio teu Senhor. Eis aqui o leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Glórias a Deus. Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E fala que ele tomou o livro para si e abriu os selos. E quando ele abriu o primeiro selo, saiu o cavalo branco. E aí, ao desatar o primeiro selo, dá esse início o período de grande tribulação, com a chegada do anticristo, que é simbolizado por esse cavalo branco e esse cavaleiro, tá certo? Então nós temos aí essa realidade, primeiro, com relação à queda da humanidade, a salvação, plano da salvação em Cristo, o destino dos salvos, que é o céu, tá certo? Salvação e glorificação em Cristo, e esse plano aqui. Esse plano aqui encerra esse primeiro período, que é falando sobre a escatologia pessoal, a escatologia que diz respeito a mim e a sua vida, tá certo? Então esse plano é bem inteligente, porque ele coloca de uma forma didática, né? Então você tem aqui esse estudo acerca da realidade humana e acerca de inferno, tá? Essas três cruzes todos sabem, né? Simbolizando Cristo e aqueles dois ladrões que estavam pendurados em cruzes ao seu lado. Então um deles, primeiro texto do Evangelho diz que primeiro os dois criticavam, os dois começaram criticando, zombando, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, até que o Evangelho de João diz que um deles se arrependeu da zombaria, e aí disse para o outro: nós merecemos estar aqui, mas esse que está no meio não merece. Ele caiu em consciência de que ele merecia estar ali, ele era um ladrão, ele era um assassino. Ele havia assim surgido contra o Império Romano para matar soldados e fazer guerrilhas. Ele merecia estar ali. Mas Cristo, que estava no meio, ele não veio para realizar nenhuma dessas obras criminosas. Ele era o Filho de Deus, de fato, como ele afirmava. E ele veio pregar o Evangelho. Ele veio comunicar o Evangelho da paz. Então ele disse para o seu colega: nós merecemos estar aqui, mas ele não. E aí ele faz o apelo: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ao que Cristo respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando Cristo dá essa afirmação, isso cria diante daquele quadro um privilégio para aquele homem que a tradição católica chama Dimas, mas não está na Bíblia. Cria para aquele homem um privilégio nunca visto. Aquele homem foi o primeiro a pisar no chamado paraíso, tá certo? Juntamente com todos aqueles que se ajuntarão a ele no mesmo ato, ok? Então nós temos aqui essa descrição que deixa muito claro para nós como que essa descrição é construída, através da realidade apontada aqui pelas três cruzes, que fala acerca desse evento, dessa situação, e também da parábola do rico e do Lázaro. A parábola do rico e do Lázaro nos descreve, nos abre um quadro, uma janela, para a gente entender o mundo espiritual, tá certo? A situação daqueles que partem dessa vida. Veja, o rico não foi mandado para o inferno por ser rico, e sim por se esquecer de Deus, por ser alguém que desprezou a Deus. O Lázaro não foi salvo por ser pobre. O Lázaro foi salvo porque, apesar de sua pobreza, ele servia a Deus. Na sua miséria, ele servia a Deus. Então o rico não é condenado pela riqueza e o pobre não é salvo pela pobreza, e sim pela maneira como eles estão espiritualmente diante de Deus, ok? O pobre, o Lázaro, ele é recebido no seio de Abraão, como é indicado essa parte azul que está na tela aí.